Todo mundo conhece o Woody como favorito desde o começo. Ele não parou de tentar provar isso desde 1995. São 4 filmes seguindo o mesmo padrão. Algo ameaça o lugar dele, e o Woody entra em ação, organiza o resgate, encontra um jeito de se tornar essencial novamente. Assistimos durante 30 anos um brinquedo fazendo testes para um papel que ele já tinha conquistado, e chamamos isso de liderança. A maioria de nós segue essa mesma rotina desde criança, mas a história do Woody ensina algo que muita gente não percebeu sobre o motivo de nunca pararmos de conquistar o nosso espaço. Lembre-se de como tudo começa. Woody é o favorito do Andy, não um dos favoritos, mas o principal. O nome dele está escrito na sola da bota. Ele dorme no travesseiro, e quando o Andy brinca, o Woody lidera. Essa é toda a estrutura do mundo dele. Então chega o aniversário do Andy, e o presente é o Buzz Lightyear, um boneco mais brilhante, com asas que quase funcionam, e uma caixa de voz que parece nave espacial. Os outros brinquedos ficam agitados. Woody observa de longe e tenta tirar o Buzz de vista para que o Andy o leve ao Pizza Planet. O plano era usar o carrinho de controle remoto para mover o Buzz devagar, mas deu errado. Uma reação em cadeia com o abajur faz o Buzz cair pela janela. Woody queria apenas escondê-lo, mas acabou expulsando-o. Os outros brinquedos veem tudo, e naquele instante, Woody não perde apenas o lugar, perde o respeito do grupo inteiro. No segundo filme, o braço do Woody rasga durante uma brincadeira e ele é guardado na prateleira. Ele sai escondido para salvar um pinguim quebrado que ia para uma venda de garagem, e acaba sendo roubado por um colecionador. Descobre que é um brinquedo antigo valioso. Conhece a Jessie, uma cowgirl cuja dona cresceu e a doou. Ao ouvir a história dela, algo dentro dele fica em silêncio. No terceiro filme, o Andy já está crescendo, e pretendia levar apenas o Woody para a faculdade. Os outros brinquedos quase vão para o lixo por uma série de erros, e o Woody é quem garante que eles encontrem um lugar seguro. Ele deixa um bilhete na caixa para o Andy levar tudo para Bonnie. Quando o Andy abre a caixa na casa dela, o Woody está lá dentro também. Ele apresenta cada brinquedo, e ao chegar nele, o Andy para, diz que o Woody é corajoso como um xerife deve ser, e vai embora. A Bo Peep já tinha sido doada antes disso tudo. Entre o segundo e o terceiro filme, ela convidou o Woody para ir junto, mas ele ficou. O padrão se repete em todos os filmes. A história que contamos por 30 anos é que o Woody é ciumento, possessivo, inseguro clássico. Ele tinha o topo, alguém melhor apareceu e ele não soube lidar. Uma história sobre ego, sobre crescer e aprender a dividir. Essa é a leitura confortável. Mas ela não explica por que ele continua fazendo isso no quarto filme, com uma criança que mal conhece, por causa de um garfo de plástico feito de lixo. Não explica por que o comportamento muda de forma, mas continua o mesmo por baixo. O ciúme passa, mas isso não passou. Só ficou melhor em parecer amor. Em uma cena do primeiro filme, o Woody e o Buzz estão perdidos em um posto de gasolina e discutem. O Woody fala algo que soa menos como diálogo de filme e mais como alguém que não aguenta mais segurar. Diz que se o Buzz não tivesse aparecido, tudo que era importante para ele não teria sido tirado. Não é ciúme de posição. É algo mais profundo. Tudo que era importante para ele, porque para o Woody, o lugar não era algo que ele tinha, era algo que ele era. Tirar isso deixava apenas o vazio e o medo de não existir sem o papel. Por isso os outros brinquedos acreditaram que ele jogou o Buzz pela janela de propósito. A reação dele foi tão completa que só fazia sentido se fosse maldade. O pânico vestiu a cara de crueldade. Mais tarde, na casa do Sid, o Buzz descobre que é um brinquedo e para de se mexer. O Woody, que precisa dele funcional para voltar ao Andy, tenta tirá-lo desse estado. Ele lista todos os motivos pelos quais não se compara ao Buzz, e diz que o Andy nunca iria querer brincar com ele tendo o Buzz por perto. Ele puxa a própria corda de voz e usa as palavras para se convencer. Chega ao fim do discurso confessando que talvez o Buzz seja mesmo melhor, e que ele é quem deveria ficar preso na pedra. Mesmo no momento mais vulnerável, a vulnerabilidade tem uma função. Ele não consegue só sentir, precisa transformar em ferramenta. Na primeira cena, a ferida explode sem controle. Na segunda, a ferida já aprendeu a se apresentar de forma útil. No terceiro filme, ele está tão habilidoso nisso que o maior sacrifício, abrir mão do Andy, entrar na caixa e organizar a própria despedida, parece puro amor. E é amor.
Mas observe o que ele realmente fez. O Andy ia levar só o Woody para a faculdade. Ou seja, ele já tinha o que temia perder. Mesmo assim, o Woody saiu. Encontrou a próxima criança antes de a primeira ir embora. Escreveu o bilhete, se posicionou para ser descoberto. Transformou o momento raro de ser escolhido de verdade em uma entrega controlada. Controlou até o ato de soltar. O filme quer que vejamos isso como generosidade. E é. Mas também evitou que ele precisasse simplesmente aceitar ser querido, sem ter nada para fazer em troca. No quarto filme, a Bonnie faz um novo brinquedo na orientação do jardim de infância. Um garfo com olhos e limpadores de cachimbo chamado Forky. Como é feito de lixo, o Forky acha que é lixo e tenta se jogar fora o tempo todo. Em uma cena importante, a Bonnie organiza a brincadeira. Pega o Buzz e o Hum. Depois, olha para o Woody. Ela estende a mão, ele se anima, mas ela tira o distintivo do peito dele. Coloca na Jessie, guarda o Woody de volta e fecha o armário. Não foi rejeição. Foi algo pior. Foi uma criança que nem pensou o suficiente para rejeitar ou escolher. O Woody conta quantas vezes não foi escolhido naquela semana. Ele sempre contou. Mais tarde, na estrada escura, o Forky pula da janela do trailer novamente. O Woody vai atrás. Eles caminham de volta e a família nem percebeu que saíram. O Woody explica para o Forky por que ele importa para Bonnie, fazendo o trabalho por uma criança que dorme longe, não por gratidão, mas para continuar sendo necessário. Mesmo sem o distintivo, mesmo quando ninguém sabe que ele saiu. Um brinquedo andando na estrada escura, invisível, carregando a crise dos outros e chamando isso de propósito. Ele nunca teve medo de ser substituído. Teve medo de ser substituível. Você conhece esse padrão. Você já viveu isso, sendo a pessoa que sempre planeja, sempre manda mensagem, sempre segura a agenda do grupo. Diz para si mesmo que é porque é organizado e bom nisso. E parte disso é verdade. Mas no fundo, às 2 da manhã, quando a lista continua, o que existe por baixo não é só generosidade. É o zumbido baixo do que acontece se você parar. O que o silêncio significaria? Se alguém iria procurar você? Se tudo era mútuo? Ou se você simplesmente se tornou tão útil que sair seria inconveniente? E em algum momento, você começou a chamar isso de amor. Você faz o teste silencioso de parar de mandar mensagem primeiro, por alguns dias, só para ver. Quando ninguém procura, você se sente mal, e também confirmado, porque uma parte sua sempre soube. Ou no trabalho, quando nunca diz não, quando pega o projeto que ninguém quer. Não por nobreza, mas porque assim não podem te dispensar. Quando alguém novo chega e é bom naquilo que você construiu sua importância, você sente aquela inquietação baixa, acorda de madrugada checando informações como se juntasse provas. Ou faz questão de mencionar casualmente o detalhe que só você lembrou, o esforço extra que ninguém viu, para deixar registrado. O Woody ganha algo que a maioria de nós ainda não tem. Ele ganha um final. Existe uma boneca na loja de antiguidades chamada Gabby Gabby, com a caixa de voz quebrada. Ela passou décadas na prateleira esperando uma criança querê-la. No começo é uma troca. Mas depois, quando a criança finalmente a pega, ouve a voz e logo se distrai, larga e vai embora. O Woody volta, senta com ela, a convence a tentar de novo. Não por troca, mas porque reconhece o que vê no rosto dela. Depois ele a vê fazer algo que não conseguiu planejar. Ela nota uma menina perdida chorando no parque, e caminha sozinha até ela. Ele não colocou a menina lá, apenas não foi embora. Cuidar e se tornar útil se misturaram tanto que ele não conseguia fazer um sem o outro. Mas dessa vez, apontava para algo real. No final, o Woody tira o distintivo e entrega para Jessie. Sem crise, sem troca, sem plateia. Dá porque não precisa mais. E o Buzz, o mesmo que chegou no primeiro filme e tirou tudo, diz que a Bonnie vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Depois de 4 filmes aparecendo quando ninguém pediu, alguém finalmente diz que ela ficará bem sem você. Pode parar. O Woody fica com a Bo Peep, que vive como brinquedo perdido desde que saiu, e descobriu que não precisava de prateleira nem de quarto para ser completa. Ela não precisa do Woody para nada, só quer ele por perto. Sem papel, sem nada para conquistar. Só quero você aqui. Essa é uma frase que o Woody nunca tinha ouvido de verdade. Todas as conexões dele tinham uma função por baixo. A Bo Peep não tem. Ela não constrói nada que exija ele. Os dois pararam de orbitar.
Ela parou de precisar da necessidade de alguém como prova de que ainda era real. Era isso que mais assustava Woody. Não ser trocado ou doado. Apenas estar presente sem conquistar isso todos os dias. No final, ele escolhe algo pela primeira vez, sem outro motivo além de querer. Muitos de nós ainda estão na estrada, caminhando, carregando algo para alguém que já dormiu há muito tempo. Aprendemos isso antes mesmo de ter palavras, quando ser útil parecia o único jeito seguro de ser amado. E a parte difícil é que funcionou. Por isso, continuamos fazendo. A estratégia que usamos para sobreviver também nos manteve perto de quem amávamos. Não existe um momento limpo em que para de ser amor e vira proteção, porque para muitos sempre foi os dois ao mesmo tempo. Mas vale saber o que estamos fazendo. Ele entregou o distintivo e não desapareceu. Ela não precisava do xerife. Queria quem estava por baixo do chapéu.